our work about to make a protocol in case of emergency, in case of cyclone. We start with a little introduction about the state of the mangroves of the world that are decreasing in 5 decades of 35%. And like we can see in Africa, the most important cause is the non-productive conversion, followed by the extreme weather events and then erosion. Also the settlement that we can find in other countries like in Africa. In Mozambique, the primary causes of mangrove loss is, like I just said, is the non-productive conversion, like we can see here, like the wood harvest for timber and charcoal. And we can see in this slide the pictures that we have collected in the field. The secondary causes is of mangrove loss is the extreme weather events, because we know there is a climate change and the mean of the temperature are increasing, also the rainfall are decreasing, but the mean
so the impact of the rainfall increasing, and over 2.6% per decade. Also, we have a catastrophic flooding that occurs annually, and we expect that also this factor will be increasing in the next year. And these are describe some of the cyclones that occurs in Mozambique since 2000 and 2023, like Cyclone Helene. And the last one is Cyclone Freddy, but in 2019 there were most important cyclone that was Idai, that causes, if I remember very well, 1,000 of deaths. And object. This project have 4 objects, and understand and anticipate future climate change scenario that could impact mangrove area, prepare for minimizing damage, develop an emergency response plan to natural disaster and degradation followed by anthropogenic drive, climate change, and exploration of mangrove, sustainable development and management of mangrove well following community livelihood. Material and method. In this project, we use this for okay. We use this and this. Compass. To measure the pH and the altura. This will make another plot. The plot will have 24 for yes. Eu dizia o seguinte, cada plot. Okay. Cada plot tinha lá uma extensão de 24 metros e as 2 fitas se cruzavam no ponto 12. Here. E nesse projeto nós tínhamos a obrigação de observar os ramos que caíram e mortos. Depois disso contabilizávamos. E também tínhamos que calcular a altura medir a altura das árvores, como também a biomassa de pH. E temos aqui, vou ter que voltar para explicar esse cenário. Então, esse foi o jogo que fizemos na sala, a simular um possível ciclone. Nesse caso, demos o nome de Cyclone Paolo, que vai atuar na Baía de Maputo, concretamente no Mangal do Salto, aqui no Inhaca. Então, quando o ciclone chega, ele vai atuar nessa região em que temos maior número de risófora, de senha e cerebro-stagado. E por ação do vento, esse mangal vai ser afetado. Logo, ele vai perder alguns galhos, nesse caso estamos a falar de ramos, como também as árvores caem. E por isso, a parte interior do mangal, nesse caso, nessa zona, devido à entrada de sedimento, erosão, vai ser impactado. Aqui teremos uma área inundada. E essa área inundada, ao passar do tempo, ela vai morrendo, que é o dieback. Então, nessa região, a regeneração ela é lenta depois de um ano, e também aqui as raízes ficam sufocadas devido ao sedimento e algumas raízes ficam
Então, na parte interior, teremos o dieback devido ao afogamento do mangá. Então, aqui também tivemos que ver, coletar dados que têm a ver com o local onde nós estávamos a trabalhar, que é o local onde fizemos lá a demarcação, os plots. Nós tínhamos que ver a topografia do local, a categoria da floresta, se era uma floresta aqui é a ecologia, para saber se era uma floresta intacta, degradada ou Tínhamos também para ver o declínio, né? Se era o tipo de floresta, mangal, que era franz, se estava no interior ou básico. Tínhamos também a composição do próprio solo, que é o mangal, para ver se era de areia, se era argila ou não era. Também tínhamos a distribuição, isso tudo tínhamos que anotar aqui. So we analyzed the soil parameter with a refractometer for each plot to measure the salinity. In order to have a sample we dig some holes in the soil to find the water. In absence of the corer, we collect only the soil sample in the up to 5 centimeters on the ground. And then in the lab we collect the wet and dry soil weight and convert it to a bulk density. Usually a high bulk density can be found in a sandy soil with a large size of mineral particle and oxy condition, the picture above. And instead, usually low bulk density is typical of soil with tiny particle like clay or silt. In this soil, rich in organic matter and present in anoxic condition. Based on literature, in this graph we can see how to convert bulk density in carbon concentration. And then in the field we collect the DBH, the height and the canopy volume. In order to calculate the biomass, we use the specific species-specific allometric equation. And then means we need the volume of the biomass multiplied the wood density and of the species. We can see from the table in the right the species-specific wood density. And then to calculate the carbon stock, we multiply the biomass for 0.46. That is the average percentage of the concentration of carbon in the woods. And sorry. Okay. So we're going to the results of our project. So we can see from the picture here, like this is actually a picture of our zonation that we can find in Sacco. So next to the seaward, we have Avicennia marina, Rhizophrema cronata, and Syrup stagal. Then going more in landward, so we have Avicennia marina again, and Lucifera racemosa. So what we've done with all the data that we collect, we've done data analysis between the relationship that we have with relative humidity and the stomatal condensate. So we can see that like the Avicennia marina and Lumicera racemosa have like a
smaller, like a smaller volume of stomatoconducts instead compared to the Rhizophora and Syrops. And this is due especially to the difference of type of species. So we can define the first two as a pioneer species. So they, this kind of species, they grow very fast, and they have like a different type of adaptation to resist in hard conditions. So drought, high salinity, and instead of Rhizophora, it's considered the family of Rhizophoraceae are considered more are not considered pioneer species, since they grow in a more slow way, and they cannot like and they are more tall and cannot like stand harsh condition. And the other thing about pioneer species that it's their way of reproduction, as we saw in the field, and they are viviparous, so the seed germinate on the plant, and then like when it's fallen, try to grow. So this is another technique for pioneer species. And what else we can see from the graph? We from our calculation with the data we calculate, we have in the landward higher salinity, actually how we expected, since the tide doesn't reach always the landward, so the concentration of salt is higher, and instead compared to the samples that we took next to the sea. Instead, taking account the bulk density, as Francesco explained, here we have a higher bulk density, so it means if it's a higher bulk density, we have a soil with larger particles. So as we saw with analysis, we have more sand compared to the bulk density found in the plots next to the sea. That is a lower bulk density with more organic matter, because it composed more than it's composed by silk and clay. And also, that means that our total carbon stocks is higher next to the sea due to the soil and the degradation of organic matter. So, yeah, that's part of our results. And here, again, is a focus on the stomatoconducts about different species. And we can see we took the stomatoconducts in the lower, medium, and top part of the tree with free replication for each layer. And so we can see for the pioneer species like Avicennia lumicera are these result of stomatoconducts actually are results of adaptation. So to lower the the conductants and avoid water stress and the release of water from the leaves, and to deal with the soil salinity toxicity. And so what we see also, taking account the DBH, we saw that the Lumicera and Avicennia, they have a smaller shape to deal with this harsh environment. And yeah, so these are our parameters, and I'm going to give back the flow to Abdul. You look like Ray Charles. Thank you. Okay, I'm going to be presenting part of Cyclone Paolo on the stock of carbon. Okay, as you see here in this graphic, here we show the carbon stock under the ground, and here is the carbon that is above. So normally this one we're going to find in the roots and in this area here and on the canopy.
So as we see here on the first plot, we found a lot of ceriops with huge amount of carbon stock above, under the ground. And on the canopy, it was a little bit. It's not, as you see, it's not so much. So we found in our second plot, we found Avicennia with a little bit of ceriops. So they were huge. So as you see here, on the above, we have a huge amount of carbon. As we know, the amount of carbon here is influenced by the dpH. So as well, we found here a huge amount of carbon stock above, up under the ground. And here, we found here another Avicennia, but was not so huge. So we have a little bit in above, and more, and a little bit here on the ground. So so here was more close to the land. So as there's not a lot of salinity and the conditions are not so favorable for the growth, we see that they are small. So reason why we see that they don't so sequestrate a lot of carbon compared to those two, even on the ground or above. So with that one, we found the results here for the first plot. As you see, we have a huge concentration, but here on the one more to length, there it's not a lot sequestrated. So what we see here is that on this one, we are losing the amount of carbon on the above, on the canopy. So we should hurry here and protect it. What is going to happen, as Arsenia was explaining, when the cyclone hits, it's going to destroy the first one that are going to be located in front of the sea or in front of the channels. So we are going to lose the amount of carbon on the canopy, as it's going to snatch and destroy the trees. We're going to lose it right away. But what's going to happen here is that the one on the ground is going to be preserved. What's going to happen maybe is that it's going to suffer erosion and mineralization, but it's going to still be there. So in the landwork at the high elevation, the carbon stock of dwarf Lominicera and Avicennia remained in touch. As we know, I'm so far away from the computer. Arsenia explained well here. So that trees here are not going to be affected by the wind nor the sedimentation, and the water won't be here, so they are going to still preserved. The carbon above or on the ground, they are going to still be the same. Okay, so with that one, we should see, we propose that we're going to calculate the carbon credits. So with that one, we're going to first calculate the remaining carbon in the ground. So we're going to calculate it, and then we're going to know how much we can gain for the community. As you know, when a cyclone or a hurricane hit a community, there is a lot of need for the community. So we're going to take advantage for this one. So we're going to introduce a carbon credit or carbon market in that community. So we're going to calculate the carbon credit that can be sold for increasing livelihood of local community and incent them to allocate their time into mangrove nursery and restoration. Here in Mozambique, we know that with that one, if the community understands
why it's important to protect the mangrove. As this example, if we sell the carbon, they are going to see a benefit from that, so they are going to be more likely to preserve it. So with that one, in order for us to sell the carbon, we're going to involve the stakeholder to carry the project further. So here, we're going to, in Seaward, when we made our calculation, we're going to find this number here of carbon. Yes, Prof? Yeah, so you put the carbon to preserve, but in the seaward area, you lost a lot of carbon that you're going to restore. So you're going to see the potential carbon credit that you can gain from restoration, okay? Yes. Interior, it's carbon to preserve. There is a ponding, but you drained it with channels. Yes. So you kind of restore the substrate to better conditions, okay, inside your sagal. So this is why there is only carbon to preserve, but in seaward area, it's to preserve, but also to restore. Yes. We will correct the slides after, okay? Yes. Go for it, sorry. Okay. Teacher, resume my presentation. I'm going to give a chance for the next guy. So I have Francisco here. Here you go. You can have the stick. Our literature research makes possible the identification of all possible short and long-term effects in hydrology, soil, and vegetation. For example, one of the worst effects for the hydrology of the forest is the sea surge that causes a big amount of sedimentation with a consequence of slow regeneration rate. In the middle intertidal area, due to the huge ponds, we could find a lower salinity, so a decrease in redox potential than an anoxia situation in the soil. For the vegetation, canopy loss and dieback are the most impact of the cyclones, and then the recovery can take up to 50 years with changes in natural zonation, species composition, and DBH size. George? Ok. O caso de nós, neste caso, para o caso de sul de Moçambique, não temos registros de muitos ciclones, não é? Mas é preciso a gente entender que, como é um vento natural, não é? Em qualquer momento nós podemos esperar ciclone aqui, em Maputo, e particularmente aqui como numa zona costeira. Mas agora, quando um ciclone vem, ou qualquer evento extremo climático, ele vem com sua dimensão de severidade, ok? Então, ao ser assim, nós temos que pensar o seguinte: como pessoas que vão conservar o mangal que será degradado por este evento. Primeiro temos que ter dois objetivos. O primeiro objetivo é saber ou é conservar o que nos restou após o evento, e o segundo objetivo é saber o que vamos plantar depois do evento. Por isso nós temos que fazer primeiro um assessment para sabermos, depois do ciclone que passou, que área foi degradada e que espécies nós precisamos de plantar neste caso, porque nós, como sabemos, aqui em Moçambique, o mangal, em cada espécie, tem sua área de crescimento dentro do mangal, daí que esse assessment vai nos dar uma visão do que nós precisamos plantar, do que nos restou, ok? Neste caso, das várias referências que nós vemos, as várias biografias, falam que a melhor forma de conservar um mangal ou plantar um mangal que foi destruído, a primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar a hidrologia. Porque quando o ciclone vem com sua intensidade e acaba depositando sedimentos, acaba destruindo árvores, acaba bloqueando os canais, não é? A primeira coisa que devemos fazer depois do evento ciclônico é restaurar a hidrologia. Por que deve-se fazer a restauração da hidrologia? Isso porque
a hidrologia vai potencializar regeneração natural. É importante que antes que a gente faça a regeneração artificial, né, montar viveiros, sei lá quanto, a gente restaura primeiro a hidrologia, porque autonomamente o Mangal vai ganhando sua possibilidade de regenerar autonomamente. Isso é importante. Mas agora, temos que saber, na reabilitação, o que é que vamos fazer? É preciso entendermos que, quando nós fazemos um assessment, a ideia não é só reconhecer as áreas que foram degradadas anteriormente, não é? Mas também escolher a espécie que mais se adequa ao local. Nesse sentido, para o nosso caso do Mangal do Saco, né, nós temos, como tínhamos explicado no jogo, que a primeira parte que vai ser degradada neste Mangal é a parte que nós encontramos as avicennas maiores, né, junto com as rizoforáceas. Daí que a avicênia, como os nossos colegas disseram, é uma espécie pioneira e ela cresce com muita velocidade, e é preciso darmos prioridade a essa espécie. Mas o que acontece é que também dentro deste Mangal de Saco temos a espécie Cerebus tagal, que é muito usada pela comunidade, né? E é preciso darmos prioridade a estas duas espécies, a Cerebus tagal e a Avicenia marina. Mas agora, nós fizemos um assessment, descobrimos que áreas foram degradadas, descobrimos que espécie vamos plantar, é preciso dar um segmento, é preciso envolver a comunidade, porque a comunidade tem um papel importante, porque ele conhece a área do seu Mangal, né, e tem o conhecimento deles. Então é preciso a gente fazer, envolver a comunidade dentro do projeto de restauração do Mangal. Ok. Com tudo isso que nós fizemos nesta atividade, nós coletamos dados no campo, tivemos que interpretar e os resultados nos mostraram que cada espécie tem sua zonação para o seu desenvolvimento. Por isso que nós vimos ali ok? Por isso que nós vimos dentro das nossas apresentações é que existe a diferença de zonação para cada espécie e cada espécie vai contribuir em termos de estoque de carbono de maneiras diferentes, ok? Essa é uma das principais conclusões. A outra que eu acho muito interessante é que com todos esses conhecimentos que nós trouxemos é possível saber quem pode ler isso para mim, por favor? Essa parte. After calculating the carbon stocks and converting them in carbon credits, we designed a sustainable management plan while fueling community livelihood and solving the present degradation by Cerebus tagal harvest. Ok, conseguimos ver que aqui no Mangal de Saco, a Cerebus tagal é a espécie mais cortada, ok? Então, depois de nós calculamos o carbon stocks, o estoque de carbono no Mangal de Saco, e depois convertermos esse valor por crédito de carbono, nós percebemos que é possível nós incentivar a comunidade com outras formas de preservação de Mangal, para além de plantar, mas outras formas de livelihood que podem ajudar ao reflorestamento deste Mangal, usando e reduzindo a degradação da Cerebus tagal com cortes. Okay? É tipo encontrar alternativas sustentáveis de proteção do Mangal, usando outras formas de livelihood, né? E reduzindo o impacto do corte dessa espécie e assim conservar a longo prazo este ecossistema. Isso aqui é o mais importante para mim, porque quando viemos ao longo do Summer School, né, antes de nós termos todas essas metodologias de cálculo de carbono, inventário florestal, DBH, calculado DBH, nós ainda não sabíamos que, não tínhamos ainda consciência que
Mas quero que entendam o seguinte. Quando fomos ao campo, quando a professora chegou, por exemplo, assim como a professora Célia Macão, a professora Karine, nós não tínhamos todos esses conhecimentos, ok? Nós agora somos capazes de calcular o estoque de carbono e fazer todas essas outras coisas para restaurar o mangá, ok? Então, para nós como pessoas que estão em Moçambique, e nós sabemos que desde 2000 até agora o ciclone é um evento muito devastador, tipo, tem sido repetido, né? Agora nós como pessoas que estamos sendo formados, seremos capazes de fazer outros assessments, ok? Para resolver problemas e situações de ciclone ao nível de Moçambique. Não excluindo essa parte de Maputo, né? Mas outras partes de Moçambique são bem afetadas por ciclones e esses casos hipotéticos que nós estamos a fazer são bem reais. Eu acredito que cada um de nós, eu sou de Pemba, por exemplo, poderei em algum momento ajudar em algum inventário, não é, a resolver esse tipo de problema, ok? E obrigado por terem nos ouvido. Obrigado.